Quando você aborda o assunto dos dogmas marianos, por exemplo, você acredita que expressar-se sobre esse assunto existe possibilidade de chegar a um entendimento do dogma? Ou sempre para em dizer, não, nós teremos que viver esse dogma, mas o entendimento ele sempre vai ficar vago? Ele fica vago quando você deixa só no Instagram. Você não tem como explicar teologicamente, por exemplo, todo o dogma da virgindade, perdão, da Imaculada Conceição, por exemplo, com todo o contexto histórico que ele carrega, por que a proclamação do dogma só aconteceu em 1854 e não já no início da era cristã, né? Por que essa doutrina ela é tão importante? Por que ela está ligada tão profundamente ao mistério salvífico de Nosso Senhor Jesus Cristo? Então, você consegue explicar o que é o dogma no Instagram. Beleza, tranquilo. Você consegue ele fazer uma apologética no Instagram, ultrapassando ali o 1 minuto e meio, deixando aí já para um vídeo mais longo? Consegue. Mas a profundidade do dogma precisa de uma aula. Né? E uma aula sobre Imaculada Conceição, por exemplo, leva muito tempo. No curso Gratia Plena, quando eu fui fazer uma aula sobre a virgindade perpétua, não deu para fazer uma aula só. Por quê? Porque a virgindade perpétua, você trata 3 aspectos da virgindade de Maria, a virgindade antes, durante e após o parto. Sim. E para cada um deles tem um desenvolvimento teológico, uma explicação, uma defesa, em que você se ampara. Então, o que muitas pessoas não percebem é que para conseguir fazer um vídeo de 1 minuto e meio, de 2 minutos, cara, leva pelo menos ali 2, 3 horas de estudo sobre aquilo para conseguir transformar aquela questão bem complexa numa linguagem acessível, com uma analogia, com um entendimento. E eu sempre digo, não tem como a gente descomplicar a doutrina. Não tem como você descomplicar a catequese. Ela é complexa e ela exige de nós um esforço para compreender. O meu trabalho é fazer com que ela seja palatável. Sim. E que desperte na pessoa o desejo do aprofundamento. Esse que é o importante. Porque o Alan também foi catequizado pelas respostas do professor Felipe Aquino. Só que eu não parei nas respostas do professor Felipe Aquino. Eu não parei apenas na resposta que estava lá no blog da Cleofas. Não parei num episódio do Escola da Fé. Não, eu fui lá, comprei livro, eu fui atrás dos autores. Uma coisa que eu sou apaixonado por fazer hoje, agora já na questão já de pesquisa mesmo, em todas as obras verificar as referências e buscar as obras referenciadas. Foi assim que eu descobri Royo Marim, foi assim que eu descobri Garrigou Lagrange, foi assim que eu descobri Padre Michael Beck e grandes apologistas e também teólogos da Mariologia, entende? Que olha, se eu fosse fazer uma faculdade de teologia hoje, por exemplo, seria certamente a minha tese, seria certamente o meu trabalho de conclusão do curso. Porque é o que eu amo falar. Qual o dogma mais recorrente que as pessoas abordam nas caixinhas? Hoje é a virgindade perpétua. Todas essas questões, elas vêm do que está acontecendo, infelizmente, no meio protestante. Então, o que os apologistas protestantes estão trabalhando contra o catolicismo a respeito da Santíssima Virgem é o que se torna ponto de debate ou ponto de dúvida no católico que acaba consumindo ou recebendo esse tipo de conteúdo. De forma resumida, como que a gente poderia explicar esses pontos de dúvidas da virgindade perpétua de Nossa Senhora, por exemplo? Olha, o grande segredo é você entender que existe sim a referência bíblica. Uhum. Você não vai encontrar explicitamente... Você consegue encontrar explicitamente que Maria é virgem antes do parto. Certo. Mas você não consegue encontrar explicitamente que ela foi virgem durante e após o parto. Certo. Você consegue encontrar elementos que sustentam que Maria foi preservada do pecado original, fazendo analogias, tipologias, né, pegando questões que estão em outros livros que você precisa fazer uma interpretação à luz daquilo que o Antigo Testamento está apontando para o Novo. Aí você consegue perceber algumas coisas. Mesma coisa para a Assunção e principalmente para a maternidade divina. Só que aí é que está o ponto. Quando a gente estuda a Mariologia, a gente tem um entendimento de que para que esse estudo seja de fato um estudo que aborde um dogma, é necessário que haja uma verdade essencial e que dessa verdade essencial, irrefutável e inquestionável, venham os desdobramentos. Então, qual que é a verdade irrefutável, inquestionável, de senso comum, doutrina comum da igreja? É que Maria é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Deus, então significa que ela tem uma missão singular, porque nenhuma outra mulher gerou a segunda pessoa da Santíssima
Trindade no seu ventre. Então aqui a gente tem um ponto em que nós convergimos tanto com os protestantes e tanto entre nós católicos, ou até mesmo com os católicos ortodoxos, né? Então há um ponto de convergência, exceto nos neonestorianos, que são aqueles que acreditam que Maria não é mãe de Deus, mas só mãe de Jesus. Mas aí daria um podcast só disso, né? Sim. Então, nesse sentido, você precisa entender que é doutrina comum na cristandade que Maria é mãe de Deus. Se você pegar as confissões de fé protestantes, sejam elas vindas de Lutero, a confissão de um... Não vou falar o nome, que vá que alguém pegue um corte, errando o nome aqui vai me cancelar, mas porque eu não sou um profundo conhecedor do protestantismo. Mas o calvinismo, o arminianismo, enfim, basicamente todo o protestantismo clássico defende Maria como mãe de Deus, exceto aqueles que ainda têm uma visão nestoriana da coisa. Sim. Então, você partindo desse ponto, Guto, você consegue compreender que Maria é mãe de Deus e todos os outros dogmas vêm em decorrência dele. Sim. Então, por que Maria é virgem perpetuamente? Primeiro, que você vê na tradição que não há elementos que contrariem isso, né? Então, se você vê todos os santos padres e os primeiros concílios ecumênicos nos primeiros séculos, sempre se trata Maria como virgem. Então, os apologetas e os teólogos defendem que se Maria não permanecesse virgem, não faria sentido chamá-la de Virgem Maria. Outro ponto, sempre nos documentos patrísticos, mas na maioria deles, como por exemplo o Santo Agostinho, já chamava Maria de Semper Virgem, né? Sempre Virgem Maria. Outro termo que era utilizado, um termo grego, que era utilizado pelos pais da igreja, Panagia, toda pura. Então, que a virgindade perpétua de Maria era uma virgindade que era do corpo e da alma, né? E aí você vai conseguindo chegar num argumento que nós chamamos de argumento de conveniência. Então você percebe que tudo isso aqui já é uma explicação bem complexa. Sim. Né? Por exemplo, quem está ouvindo agora, se não tem um senso assim de conhecimento mínimo, ele já fica meio que divagando. Por quê? Porque ele exige que você faça um esforço de compreender que você não está falando de só a escritura, você não está falando de um dado explicitamente revelado, mas sim de algo que está implicitamente na Bíblia. Por exemplo, o livro de Ezequiel. O que o livro de Ezequiel fala? Sim. Que no pórtico onde Deus passou, onde Javé passou, nenhum homem entraria dali. Ou seja, significa que na tipologia, significa que assim como no pórtico que Javé esteve, também naquele pórtico que a segunda pessoa estava, o verbo encarnado estava, nenhuma outra pessoa entra, somente ele. Entende? Então, até mesmo para defender a virgindade durante o parto. Por que nós acreditamos que Deus é soberanamente bom para que possa fazer com que Maria conceba de maneira milagrosa, mas não faria isso no momento do parto? Por que seria conveniente? Porque aí o argumento de conveniência. Não seria conveniente que Cristo tivesse mantido a virgindade de Maria para entrar em seu ventre e violar essa virgindade no momento de sair. Então, por isso que o parto de Maria é virginal. E um dos pontos, por exemplo, a gente vê que após o parto, Maria já envolveu o menino em faixas. Então, são vários pontos ali que você consegue inferir de maneira lógica e de maneira coerente em comunhão com aquilo que está na tradição apostólica, que Maria é perpetuamente virgem. Entende? Então, para todos os dogmas, eles têm uma profundidade de explicação muito grande. Você pega, eu por exemplo, para dar essas aulas do Gratia Plena, eu estou lendo 2 livros em espanhol, 2 tratados de Mariologia, um do Antônio Royo Marim e um do Padre Michael Beck. E também tem o tratado de Mariologia do Manfred Hauck. Cara, você entra ali, se você gosta desse assunto, você mergulha. É verdade. Não tem fim. E você sai dali amando Nossa Senhora de uma forma ímpar, de uma forma singular. E perceba, em nenhum momento você está tirando da glória de Deus ao fazer. Por quê? Todo esse estudo, ele só decorre de uma coisa. E toda essa veneração a Maria só decorre de uma coisa. Ela foi escolhida, ela foi predestinada. Sim. Então é impossível eu amar Jerusalém, porque foi a terra em que Jesus pisou, e não amar, e não venerar, e não chamar de santa o ventre em qual ele habitou. Entende? Então, Maria é santíssima. Tudo que, por exemplo, tudo que a gente fala de Deus, por conveniência, precisa ser o mais perfeito possível. Então, se você pergunta assim, é conveniente que Maria não permanecesse virgem? Você vai dizer que não. É conveniente que Maria tivesse outros filhos? Você vai dizer que não. É conveniente que Maria fosse uma pecadora e Jesus não tenha nascido de uma mulher pecadora? O verbo encarnado tivesse vindo do pecado? Não, não é conveniente. Por quê? Porque para Deus sempre o perfeito. Isso não significa que nós estamos colocando Maria no lugar de Deus. Por quê? Porque se Deus tivesse escolhido outra mulher,
tudo isso que se aplica para Maria seria aplicado para aquela outra mulher. Por quê? Porque a veneração é a dignidade da missão. Sim. Mesma coisa quando a gente pode fazer isso analogamente com a questão do Papa. Sim. Por exemplo, nós não veneramos o homem que está ali em si, porque o homem que está ali em si é pecador. Agora, o cargo que ele ocupa é santo, por isso que nós chamamos de Santo Padre. Entende? Por quê? Porque tudo aquilo porque o Santo Padre é o vigário de Cristo na Terra. Então, nesse sentido, não é que seja o homem que está ali. Não, é o cargo. É o sucessor de Pedro. Mesma coisa. Então, para Deus, sempre o perfeito. Então, é esse o ponto.